Aleluia! O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e garante eterna salvação. Que coisa linda! Coisa linda nós estarmos ouvindo essas canções, todas essas mensagens cantadas, dançadas, para encher o nosso coração daquilo que eu e você mais precisamos nesse momento. O renovo, a certeza, a confiança de que a nossa vida está em Cristo Jesus. A nossa vida pertence ao Senhor e Ele reina, querido. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é que controla as nossas vidas, a nossa existência e o nosso coração. Por isso, feche seus olhos nesse momento, apresente seu coração para o Senhor. Você que está cultuando de casa, feche seus olhos nesta hora, fale com o Senhor, prepare seu coração para receber a palavra que Ele tem para as nossas vidas nesta noite. Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o sangue de Cristo nos trouxe salvação. Obrigado porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Obrigado porque a Tua palavra nos garante, o apóstolo Paulo registra que aquele que é o Senhor, que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Bendito seja o Teu nome, Pai, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Sim, Deus, estamos vivendo dias difíceis, dias de luto, dias de trevas sobre o mundo. Mas, Pai, eu creio que o Senhor está usando essa dor, esse sofrimento generalizado, como disse um dia teu servo John Stott, como uma trombeta, usando a dor, usando o sofrimento como uma trombeta para chamar o povo para ti. Por isso, Deus, convoca mesmo, chama mesmo, Senhor, cada um de nós à tua presença. Chama mesmo, Senhor, cada um que está nos acompanhando de suas casas. Chama mesmo, Senhor, para que a humanidade reconheça que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Bendito seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que alegria poder estar aqui para trazer a palavra de Deus nessa noite, depois de tanto tempo. Confesso que voltei a sentir friozinho na barriga. Muito bom estar aqui com os irmãos, e esse mês nós vamos trabalhar o tema durante todo o mês, com vários pregadores. O pastor Gilmar abriu hoje pela manhã sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vamos separar o mês de abril, estamos fechando o nosso ano eclesiástico, e vamos passar esse mês de abril estudando na Bíblia, ouvindo diferentes pregadores sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Esse Deus que habita em nós, que nos capacita com seus dons, que nos unge e que nos fortalece. Eu hoje vou ler alguns textos, para a gente ganhar tempo, eu mesmo vou lê-los, você pode ouvir com atenção, e eu quero tentar caminhar com você, mostrando para você que o Espírito Santo estava no ministério de Jesus e estava presente na morte de Jesus e na sua ressurreição. E eu quero começar lendo Lucas capítulo 4, versos 14 a 20, que diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele.
Queridos, esta é a primeira vez no ministério de Jesus que ele fala de si mesmo, se apresentando como alguém ungido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo para uma obra definida no seu ministério. E é muito importante que nesse momento que estamos vivendo de tantas lutas, de tantas angústias, mas ao mesmo tempo nesse culto em especial que estamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, que consigamos compreender a plenitude do ministério de Cristo e como que Cristo pôde cumprir esse ministério entre nós. Uma vez que a palavra de Deus vai dizer que ele se esvaziou da sua divindade para andar entre nós, se fez homem como nós. Ele nos dá um exemplo, ele nos inspira para que eu e você possamos seguir esse exemplo e possamos viver na dependência desse mesmo Espírito que o ungiu um dia, que está pronto a me ungir e a ungir você. Eu gostaria que você guardasse muito, muito, muito no seu coração que há uma obra sobrenatural do Espírito Santo na pessoa de Jesus. E eu afirmo nesta noite, para a gente guardar, que na morte e na ressurreição, temos vida garantida em Cristo, e esta vida é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que vivificou a Cristo e deu a ele vida e o ressuscitou dos mortos. Há uma promessa que esse mesmo Espírito é o Espírito que habita em mim e você. E que assim como ele esteve na morte, na ressurreição de Jesus, ele está na minha vida, na sua vida, e estará na minha morte, na sua morte e na nossa ressurreição. E é interessante que Jesus ele vai usar esse texto que a gente conhece tão bem, quando ele pega o livro do profeta Isaías, em Lucas, que eu acabei de ler, e ele se identifica como o cumprimento dessa profecia. Mas nós podemos ir a Isaías e voltar a Isaías, esse profeta conhecido como profeta messiânico, que fala tanto sobre Jesus. E Isaías, no capítulo 11, versículo 1 em diante, ele diz que um ramo surgirá do tronco de Jessé, fazendo menção a Jesus como alguém que viria do ramo de Jessé, da raiz de Davi, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Que profecia linda sobre a autoridade do Messias. A autoridade do Cristo, que viria sobre a terra, que andaria entre nós, de Jesus, que andaria entre os homens, que manifestaria o poder de Deus, e o faria pela unção e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pesquisando para falar sobre esse tema, da pessoa do Espírito Santo com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, eu encontrei um material muito interessante, escrito por um estudioso conhecido como Luiz Fernando Santana, e um trabalho que ele escreve justamente com essa temática, mostrando a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. E me permita ler um pedacinho aqui desse trabalho, muito rapidamente, quando ele diz assim: Jesus nasce como um homem que foi concebido na carne pela virtude do Espírito Santo, na sua sombra e no seu poder. O mistério dessa concepção virginal pode ser visto como uma nova e radical criação, cujo protagonista é o mesmo Espírito que outrora fecundou e tornou possível a primeira criação. E aí nós lembramos lá de Gênesis 1,
que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, e nós entendemos que o Espírito de Deus agiu naquele momento da criação como uma grande, assim como uma galinha que choca os seus ovos para que surja a vida. O Espírito Santo chocou a terra para que houvesse a criação vinda após ele. Como o pastor Gilmar falou tão bem hoje pela manhã, a Trindade presente, o Deus que cria, o Espírito que prepara e o Verbo que traz a existência, que é o próprio Cristo. Coisa linda de pensarmos nessa maravilhosa presença do Deus presente conosco em todo o tempo. E esse Espírito esteve presente quando Jesus foi fecundado. Maria diz sim, e o Espírito se manifesta. Espírito que une o verbo ao sim, a energia divina e a energia humana, o dom e o acolhimento. Naturalmente sabemos que aqui é apenas uma figura, porque na verdade quando Maria toma conhecimento, ela já estava fecundada pelo próprio Espírito. Mas é esse Espírito que vem sobre Maria e faz com que ela possa conceber Jesus. É muito lindo, irmãos, pensarmos, olharmos para o Novo Testamento e olharmos como que o Espírito Santo está presente, preparando a vinda de Cristo, mas também está presente na vida de Cristo. Acabei de citar a própria concepção de Jesus em Maria, mas sabemos, e poderíamos fazer um passeio aqui nos evangelhos, sobre aqueles momentos ali do Senhor falando com Zacarias, falando com Isabel, falando com José, porque nós vamos ver que Zacarias, repleto do Espírito Santo, profetiza que aquela criança seria chamada profeta do Altíssimo, fazendo menção ao seu próprio filho, João Batista. José é informado de que aquele que estava gerado na sua prometida futura esposa era obra do Espírito Santo. Isabel, ao saudar Maria, tem João Batista no seu ventre que se movimenta tremendamente, como sinal de que aquele que estava ali era gerado pelo Espírito. E ela, Isabel, ficou cheia do Espírito Santo. Simeão, quando lhe é revelado, ao ver o pequeno bebê, ele vai afirmar pelo Espírito que aquele era o Messias, porque ele tinha uma promessa pelo Espírito de que ele não morreria até que visse o Messias. O Espírito Santo é prometido a Maria, é prometido àqueles homens, a José, é prometido a Isabel, é prometido a Zacarias, e é pelo Espírito que o Senhor cumpre os seus propósitos de amoroso Pai, de enviar o seu Filho para se fazer homem no meu lugar e no seu lugar. Poderíamos seguir a narrativa da vida de Cristo aqui por horas, vendo diferentes momentos em que o Espírito Santo de Deus atuou no ministério de Jesus. Porque quando o próprio Cristo diz, as obras que eu fiz, vocês poderão fazer maiores ainda, obras ainda maiores. Ele diz isso não porque ele era o Deus fazendo, mas porque ele era o homem movido pelo Espírito fazendo. Você consegue imaginar isso, querido? A promessa que está embutida nisso, para a minha vida e para a sua vida, para o meu chamado e para o seu chamado, para a minha história e para a sua história. Poderíamos destacar de maneira resumida 3 efeitos básicos e constantes na vida de Jesus, pelo mover do Espírito. O mais conhecido, talvez o mais forte, provavelmente, seria quando o próprio Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, e ele foi levado pelo Espírito. Jesus é levado e é movido pelo Espírito para ter um embate direto com o espírito maligno, com as obras do mal. Mas Jesus também é consagrado com unção do Espírito para levar as boas novas aos pobres e a todos que precisavam, como eu já li em Lucas 4. Mas é no Espírito também que Jesus exulta na oração e no louvor ao Pai.
É pelo Espírito, então, que nós podemos dizer que Jesus vence a obra do mal, Jesus prega o Evangelho e Jesus adora ao Pai. E é esse mesmo Espírito que me convida e convida você, querido, a termos uma relação com o Pai, para que na dependência do Espírito possamos vencer as obras do mal, possamos pregar o Evangelho e possamos viver como adoradores. Esse é o convite de Deus para nós. E sabe, querido, eu quero destacar essa importância, essa manifestação do Espírito na vida de Cristo, para deixar claro para mim e para você, que é por esse mesmo Espírito que somos convidados a andar com Ele, a depender dEle, a crer nele, a confiar nele, porque a nossa vida não é movida pelas circunstâncias, mas a nossa vida, a partir do momento que tivemos um encontro pessoal com Cristo Jesus, nós fomos feitos novas criaturas, e em Cristo Jesus recebemos um novo ministério, um propósito lindo, de que o nome dele, sobre tudo e todos, seja exaltado e glorificado. E sabe, queridos, isso não depende de nós, não depende de merecimento, porque nós não merecemos coisa alguma. Por melhor que tentemos ser, por mais coisas lindas e maravilhosas busquemos fazer em prol dos outros, nós nunca conseguiríamos satisfazer a justiça de Deus. Mas essa é uma obra única e exclusiva do Pai, na pessoa do Cristo, pela unção do Espírito. Eu e você, querido, somos convidados a crermos que na morte e ressurreição, temos vida garantida em Cristo, sustentada pelo Espírito Santo. Mas eu quero avançar um pouquinho mais, e agora eu quero chegar mais perto da morte propriamente dita de Jesus. Como que o Espírito estava ali? João capítulo 19, versos 28 a 30. João 19, 28 a 30. O evangelista de João diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. É interessante, irmãos, que o evangelista João vai destacar essa expressão final, que as traduções mais novas, como a NVI, traduz também como entregou o Espírito, como é traduzido nos outros evangelhos. Mas, na verdade, as traduções mais antigas têm a tradução mais fiel, que é transmitiu o Espírito. De alguma maneira, por algum motivo, João vai usar uma palavra grega, que tem a ideia não apenas de entregar-se no sentido de render-se, morrer, mas ele deixa subentendido a ideia de uma transmissão, como se João estivesse dizendo que naquele momento Jesus transmitiu o seu Espírito. E claro, quando nós vamos estudar isso mais a fundo, nós começamos a perceber que o que parece que João está tentando mostrar é que a partir daquele momento Jesus estaria entregando, transmitindo o seu próprio Espírito, o próprio Espírito que o manteve em condições de suportar e de viver todas as dores como homem de dor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele entrega toda a sua vida e toda a sua existência a esse próprio Espírito, porque ele sabe que ele precisaria ressuscitar, mas uma vez morto, não caberia a ele o fazer.
A percepção que podemos ter é que Jesus, ao se render à cruz, se rende totalmente pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Pelo Espírito, Jesus cumpre seu ministério e vivencia a morte de cruz, pois seu sangue precisava ser derramado para a remissão, perdão dos meus, dos seus, dos nossos pecados. Jesus rende seu Espírito a Deus, sabendo que seria por esse mesmo Espírito que ele ressuscitaria, e Paulo vai afirmar isso em Romanos capítulo 8. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo está afirmando que o Espírito que vivificou a Jesus após a sua morte e trouxe ele à vida novamente foi o Espírito Santo de Deus. E Paulo vai dizer que se esse Espírito Santo habita em mim, habita em você, eu e você também seremos ressuscitados. Só que parece que João ele está querendo introduzir aqui algo ainda mais amplo. O Cristo precisava partir para que o Espírito fosse dado à igreja. Quem é a igreja aqui? Pode dizer um glória a Deus bem forte? Glória a Deus! O Cristo precisava morrer para que o Espírito fosse entregue a você. Você já parou para pensar nisso, querido? Você já parou para pensar no valor que você passa a ter a partir do momento que o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado e te faz uma nova criatura? Se você talvez não teve essa experiência ainda, querido, é para essa experiência que Jesus te convida, para você ser feito filho de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Não há dúvida alguma que a morte e a ressurreição de Cristo são fundamentais para a nossa fé. Na verdade, ao vencer a morte, Jesus nos garante a maior de todas as notícias, a melhor de todas as notícias. A história da Páscoa não termina num funeral, mas numa festa. Jesus venceu a morte, Jesus matou a morte, e nos garante a ressurreição e a vida. Porque Jesus ressuscitou, irmãos, eu e você temos vida. Porque Jesus ressuscitou, nossos pecados podem sim ser perdoados. O apóstolo Paulo vai dizer que se não houvesse a ressurreição, vã seria a nossa fé. Se não houvesse ressurreição, de que valeria a nossa esperança? Mas a nossa fé está firmada num sólido fundamento. A pregação é poderosa e frutífera, porque Jesus ressuscitou. O nosso testemunho é verdadeiro, porque Jesus ressuscitou. Os que dormem em Cristo ressuscitarão em glória, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus garante a verdadeira e plena alegria. O nosso trabalho para Deus não é vão, porque Jesus ressuscitou. Os mártires não morreram em vão, porque Jesus ressuscitou. Os missionários atravessam o mundo de um lado para o outro, e isso não é em vão, porque Jesus ressuscitou. Estamos aqui reunidos cultuando nesta noite, porque Jesus ressuscitou. Querido, para pensar um pouquinho. Paulo escreve sobre isso. Se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação. Se Jesus não pudesse garantir vida nem para Ele próprio, se Deus, Pai amoroso, pelo Espírito não pudesse garantir vida nem para o seu próprio Filho, como poderíamos nós estar aqui esperando uma vida eterna? Estaremos à mercê da dependência de algum tipo de misticismo, ou de merecimento, ou de evolucionismo, ou qualquer outro tipo de crença.
Mas quando nós sabemos que Jesus venceu a morte e pelo Espírito ressuscitou, esse mesmo Cristo garante para mim e para você que pelo Espírito de Deus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá. O Cristo completa a obra e a cumpre plenamente, entregando-nos o Espírito Santo. O mesmo Espírito pelo qual ele cumpriu o seu ministério. Ele precisa ir para que eu e você sejamos cheios desse Espírito e vivenciemos uma nova vida neste mundo, sob domínio e poder do Espírito. E aí me permita ler mais um texto da palavra de Deus, que está em João capítulo 16, a partir do verso de número 5, em que o próprio Jesus está explanando sobre a vinda do Espírito Santo, e ele diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Irmãos, na morte e ressurreição, temos vida garantida em Cristo, e sustentada pelo Espírito Santo. Porque é esse Espírito que Jesus entregou quando ele se rendeu no madeiro. A obra da redenção, que já foi falado aqui pela manhã e agora à noite eu estou reforçando, que é uma obra de amor do Pai, executada pelo Filho e sustentada pelo Espírito. É esta obra, é esse mover do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, para que à luz desse mover de Deus, desse amor de Deus, nós possamos experimentar o que o apóstolo Pedro vai escrever lá na sua primeira carta, no capítulo 3. Jesus foi morto segundo a carne, mas foi vivificado no Espírito. E por essa garantia de que quem está em Cristo morre, mas ressuscita para a vida eterna, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua existência. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós que o Espírito manifesta o Cristo. Porque sem o agir do Espírito Santo, eu e você não poderíamos compreender a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ah, meus irmãos, o inimigo ele é muito astuto. E ele por muito tempo tem feito com que a gente escanteie o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes ficamos sem compreender a plenitude dessa graça, desse favor, desse amor. Mas o que Jesus está fazendo na cruz, e João parece estar registrando, é que ele está entregando esse Espírito agora. Agora chegou a hora desse Espírito que é dado à igreja, cumprir o seu ministério, de revelar o próprio Cristo, para que a ressurreição, para que a morte que lembramos na sexta da paixão e a ressurreição que celebramos hoje, não sejam apenas eventos simbólicos de um cristianismo histórico, mas seja vida na vida e faça toda a diferença para meu coração e para o seu coração, para a minha existência e para a sua existência. Jesus, ao ressuscitar, ele vai completar esse movimento, e lá no capítulo 20 de João, vai dizer assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, o dia da ressurreição,
Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. É muito lindo percebermos que João agora vai registrar Jesus não mais na cruz, entregando o Espírito ao próprio Espírito, mas Jesus agora, diante dos seus discípulos, já ressurreto, sopra sobre os seus discípulos como um símbolo de alguém que está dando de si próprio, porque ele está reafirmando: agora o ministério é com vocês. E a primeira coisa que Jesus diz ao entregar esse Espírito não é: vão lá e façam milagres, vão lá e vivam os dons, vão lá e se alegrem, vão lá e celebrem. A primeira coisa que Jesus diz: agora vão lá e perdoem os pecados daqueles que precisarem ser perdoados. Sabe o que Jesus está dizendo, querido? É que agora eu e você temos a pregação do Evangelho. E você, querido, que está acompanhando a gente aqui, que ainda não teve esse encontro com Cristo, entenda que essa é a nossa preocupação, o nosso desejo. Porque pela pregação do Evangelho, na unção do Espírito Santo, recebemos autoridade para perdoar pecados. Não perdoar pecados como um ato religioso de alguém que diz: vai lá e teus pecados estão perdoados. Não. Mas perdoar pecados porque quando eu proclamo o Cristo para você, quando cantamos as verdades do Cristo, como vimos aqui desde a primeira canção, tão clara, letras tão profundas, quando começamos a cantar a verdade do amor de Deus na cruz em Cristo Jesus, para remir a minha vida e a sua vida, nós estamos exercendo essa autoridade de perdoar pecados. Por quê? Porque aquele que se render a Jesus terá os seus pecados perdoados. Não por um merecimento, não por um mérito, mas porque essa graça está disponível a todo aquele que crê. E eu e você, pelo mover do Espírito, temos autoridade para anunciá-la. Agora que celebramos a ressurreição, podemos viver a garantia do Espírito que nos sustenta, confirmando que assim como a nossa salvação é pela graça, um favor que não merecemos, também a nossa santificação, a nossa vida, o nosso ministério, tudo o que fazemos neste mundo, também é pela graça, é pela presença do Espírito conosco. Somos feitos filhos de Deus, e o Espírito que Cristo soprou aos discípulos, em seguida foi distribuído a toda a sua igreja, no capítulo 2 de Atos, onde todos os seus discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso, meu irmão, minha irmã, meus queridos, na morte e na ressurreição, temos vida garantida em Cristo e sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa entender isso. Se você ainda não tomou uma decisão, você precisa tomar essa decisão hoje. E crer no sacrifício de Jesus na cruz por você. Mas se você é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que um dia já rendeu sua vida a Jesus, já deu esse testemunho público de fé, já se humilhou e já confessou Jesus como seu Salvador, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que o levou até a cruz, mas que o ressuscitou dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está sobre a sua vida agora. E pode ser que para os seus propósitos, esse Espírito leve você à cruz,
Não a cruz do Calvário, não a cruz da morte pelos pecados, porque isso não precisa se repetir mais. Já fomos libertos, já fomos lavados. Mas talvez Ele permita você passar por dias difíceis. Talvez Ele permita você passar por dias de dor. Mas se Ele permitir, nunca se esqueça. Ele tem os seus propósitos. Abre a tua boca e pelo Espírito prega esse evangelho, porque pecadores serão perdoados. Vamos fechar nossos olhos. Pai, louvado, exaltado, engrandecido, Senhor, seja o teu nome. Pelo teu amor e graça, pela vida que temos em Cristo Jesus, pela salvação que nos é garantida, pelo Espírito do Senhor que está sobre nós. Ah, Deus, se alguém que está nos acompanhando nesta noite ainda não teve esse encontro com Cristo Jesus, que hoje, Pai, seja noite de salvação. Que hoje, Senhor, seja noite para que essas pessoas possam dizer: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Ao mesmo tempo, Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, aviva, Senhor, os nossos corações. Aviva, Senhor, as nossas mentes. Aviva, Senhor, aviva mesmo, para que possamos discernir em todo o tempo os teus propósitos. Completa, Senhor, a tua obra. Completa, Senhor, o teu querer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de seguirmos com essa apresentação, eu gostaria de perguntar: tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus? De render sua vida a Jesus? Levante a sua mão bem num gesto. Eu gostaria de ver. Se tem alguém aqui hoje que quer fazer isso, eu também vou estar olhando aqui no chat. Se você está em casa nos acompanhando e você conseguiu entender que quando Cristo faz o que faz, Ele faz pela obra do Espírito para a minha vida e para a sua vida, e pelo agir do Espírito nos nossos corações, eu gostaria também de orar por você. Eu gostaria de interceder por você. E se você quer dizer para Jesus nessa noite que você quer reconhecer que essa morte e ressurreição dele na cruz do Calvário, escreve aqui no chat para a gente. Ou se você está aqui presente, levante a sua mão, pois eu gostaria de orar por você. Mas eu gostaria de orar também por você que está aqui nesta noite e não está bem espiritualmente. Mas ouvindo essa palavra você entende e entendeu que o mesmo Espírito que vivificou a Cristo Jesus é o Espírito que está sobre a sua vida, querido. E você quer o renovo desse Espírito sobre você nesta noite. Se você quer, eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão por um instante. Se você está aqui, é um servo de Deus, mas não está bem, está cansado, está aflito, está ansioso, não há vergonha alguma nisso. Estamos vivendo dias muito difíceis. Eu gostaria de orar por você. Eu estou fazendo esse apelo, querido, porque eu sinto na alma que há pessoas aqui cansadas, precisando de um renovo do Senhor nesta noite. Se há, levanta sua mão. Amém, amém. Eu sei que há. Eu sei que há. E é hora de nós juntos, como igreja, clamarmos por esse renovo. Há mais alguém? Levanta sua mão. Amém. Amém. Se alguém em casa, fale para mim aqui no chat. Eu gostaria de orar por você.
Não vou me alongar muito, mas ainda vamos adorar ao Senhor com canções, vamos finalizar esse culto ainda. Mas é uma hora grave, porque quando eu estava preparando essa mensagem, querido, algo que eu senti no meu coração é que essa certeza, não pode ser apenas um conhecimento teórico, tem que ser uma certeza de alguém que se relaciona com um Deus vivo na pessoa do Espírito Santo em você. Se você é nascido de Deus, você tem essa promessa, e o Espírito Santo de Deus está em você, e Ele quer que você nesta noite tenha o renovo desta certeza. Lutas continuarão, batalhas virão, mas você não está sozinho. Amém, querido? Vamos orar. Você que levantou sua mão, querido, peça ao Senhor nesta hora. O Senhor está vendo você, está vendo o seu clamor, está vendo a sua necessidade. Você não está sozinho. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de poder, Deus de vitória. Grande é o teu nome, Pai. Grande é o teu nome, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por esses queridos que estão aqui presencialmente, mas eu oro também por esses que estão escrevendo aqui no chat. Eu oro, Senhor, pelo Gabriel. Ó Deus, eu oro, Senhor, pelo Edson. Eu oro, Senhor, pela Helena. Eu oro, Senhor, pela Neidoca. Eu oro, Deus, pela Geórgia, pela Rosângela. Visita, Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, porque, Deus, não queremos falar do Senhor e falar do Teu Espírito apenas como um conhecimento intelectual, mas queremos viver essa relação íntima, pessoal, de alguém que recebeu esse Espírito pela pessoa de Cristo Jesus. E é pelo Espírito que existimos e vivemos, e podemos testemunhar, e podemos avançar, e podemos ter a certeza de que a nossa vida está guardada no Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Por isso, Senhor, visita meus irmãos que estão cansados nesta noite, que estão abatidos, Senhor. É muito normal que isso aconteça, porque somos humanos. Estamos limitados a esse corpo que padece na morte. Estamos limitados a esse mundo traiçoeiro, de dor, de lágrimas, de confusões. Mas, Deus, eu bendigo o teu nome, porque não estamos sozinhos. E se Jesus conseguiu, despindo-se totalmente da sua condição de Deus e vivendo plenamente na dimensão e na dependência do Espírito Santo, isso é um sinal e é uma promessa de que eu e meus irmãos também podemos enfrentar os dias de dor com o coração renovado. Também podemos enfrentar a cruz, não mais para a remissão dos nossos pecados, porque não é necessária, mas a cruz da luta, da batalha, da pandemia, da crise financeira, das mentiras humanas, dos enganos. Podemos enfrentá-las e podemos permanecer fiéis, porque o nosso Redentor vive e é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Ah, Pai, em nome de Jesus, assim como o Espírito Santo conduziu Jesus, o sustentou, o manteve fiel até a morte, morte de cruz, faz-nos fiéis a Ti, Senhor, por misericórdia, por Tua graça, faz-nos fiéis a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Visita, Senhor, esses queridos
Quem é especial nesta noite estão dizendo: eu preciso, eu necessito. Fala no íntimo, Senhor. Perdoa-nos, Espírito Santo, quantas vezes negligenciamos a Tua autoridade e a Tua presença. Perdoa-nos. Sopra sobre nós o Teu sopro. Vivifica a nossa alma. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque Jesus morreu e ressuscitou. E vivo, reina soberanamente. E a nossa vida está guardada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.